Então nós temos agora, nesse modelo que a gente desenvolveu de workshop, então agora a gente tem uma sessão tradicional de pesquisa. Tradicional porque segue os modelos de apresentação tradicional com debate, tá? E nós temos 3 trabalhos relacionados à área tributária. Este painel será debatido pelo professor Otávio Cabelo, da Universidade Estadual, a Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mas ele é o professor lotado no camping de Limeira, atua lá na área de contabilidade e tributação. Nós temos então 3 trabalhos, sendo 2 trabalhos e um projeto em desenvolvimento. O primeiro trabalho é o Índice de Automação Contábil, um modelo para avaliar os riscos do SPED. Os autores deste trabalho é o Tiago e o Tiago, Então, na verdade, são os trabalhos desenvolvidos aqui em parceria entre o professor Tiago, que é professor de contabilidade e tributação da FECAP, e o Tiago, que é recém-mestre pela FECAP também. Tá? O segundo trabalho é a conformidade com as exigências do SPED, barreiras e facilidades, projeto em desenvolvimento aqui pela nossa professora Rosana, tá? Gonçalves, e parceria com o Luiz Francisco Simões da Silva. Tá? E o terceiro é um estudo de casos sobre crédito de PIS e COFINS, sobre aquisição de transportes, uma visão administrativa e jurídica do Roberto Torres de Martim, do Tiago Borges. Então agora, Tiago, você tem aí o tempo para desenvolver a sua apresentação. Bem, pessoal, então bom dia a todos. Antes de tudo, agradecer a presença de todos vocês, a oportunidade de estar aqui participando neste evento organizado pelo professor Amauri, representando todos os professores da FE. São eventos como esse que, para quem estuda, tanto na academia quanto os práticos, então há uma demanda muito grande para se pensar um pouco a contabilidade e a tributação, além das discussões empíricas que existem com frequência, treinamentos, cursos para tratar de assuntos específicos, substituição tributária, o próprio SPED, contabilidade societária com ênfase na contabilidade tributária. Então é uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento, podendo de alguma maneira contribuir. Então eu estou aqui junto com o Tiago, o Tiago, na verdade, geral, o principal autor deste artigo, então ele tem aí desenvolveu uma pesquisa no mestrado onde este assunto da automação dos sistemas contábeis surgiu. Então eu sou o seu orientador aí, recém do Tiago James, e eu vou fazer uma abertura rapidamente, fazer um jogral aqui rapidamente, apresentando algumas referências do contexto. O professor Pedro me permitiu o gancho ao falar na sua última resposta do SPED, Então a ideia aqui é mostrar de alguma maneira que esse SPED ele já está, na verdade, não é que ele será, ele já está provocando alterações significativas em vários processos empresariais, A dissertação do Tiago aqui foi sobre este aspecto, e a questão de repercussões fiscais e outras, como eu fiz aqui um levantamento bem prático, até porque talvez nem todos aqui, principalmente os operadores do direito, como já foram citados aqui, talvez vejam, e é interessante, muito obrigado, professor Pedro, citar essa questão do SPED, porque o assunto do SPED, por exemplo, é um assunto muito prático, Então é um assunto muito operacional. Mas na realidade, estrategicamente falando, as mudanças provocadas aí pela sistematização, pela transformação de arquivos e livros contábeis em papel e para livros eletrônicos, permitirá, e concordo plenamente com a fala do professor Pedro, permitirá mudanças, inclusive, já estão algumas ocorrendo, mas mudanças substanciais, inclusive, talvez na própria sistemática de tributação no Brasil, complementando aí discussões realizadas no dia de ontem, aí no dia de hoje, sem também colocar muito confete no assunto, mas é interessante avaliar um pouco esse cenário. Bem, então eu vou fazer uma apresentação rápida de contexto, depois eu vou passar a palavra para o Tiago, que vai mostrar o que ele pesquisou. Então esse aí é um artigo, um projeto de artigo científico, que depois, com as contribuições de vocês, sendo melhorado, nós pretendemos aí submeter para publicação. Quando eu costumo abordar esse assunto do SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, eu costumo, pessoalmente falando, dizer que esse assunto não é novo. Na verdade, o arcabouço jurídico
que hoje, né, levou as empresas a entregar os arquivos eletrônicos para fiscalização, já vem de algum tempo. Mais especificamente, quando a gente vai falar de SPED, existe uma lei, a 8.218/91, que foi a lei, na instrução normativa, na decreto, uma lei federal que, ao tratar de processos de fiscalização, ao tratar do cumprimento de obrigações fiscais acessórias, estabeleceu que toda pessoa jurídica, que naquele momento, claro, talvez nem todas estavam utilizando aí processamento eletrônico, né, na época ainda mainframes, né, alguns XT da vida, mas naquele momento, com o aparelhamento eletrônico do próprio fisco, a legislação tributária passou a exigir que toda empresa, utilizando o sistema eletrônico para processar informações de natureza contábil e fiscal, passaria a apresentar essas informações para a fiscalização em meio digital. Então essa lei é interessante, né, quando a gente analisa o contexto jurídico do SPED, que foi essa lei que criou o conceito do HD para o fiscal. Então, até a publicação dessa lei, toda a fiscalização era feita especialmente, de maneira geral, claro, existiam as exceções, mas as fiscalizações eram feitas em livros impressos, assinados e encadernados. E para achar um problema, né, contábil, um lançamento errado, um conjunto de milhões de lançamentos impressos e distribuídos em várias caixas de arquivo morto, não era um trabalho muito simples para os auditores da Receita Federal, né? Mas, com essa lei, né, então ficou se estabelecendo aí a possibilidade de que, numa fiscalização tributária, além do livro impresso, assinado e encadernado, o contribuinte passaria a entregar também o arquivo eletrônico, ainda em formatos anteriores ao SPED, né? Então, depois dessa lei publicada, surgiram normas que estabeleceram layouts, a IN68, IN86, conhecido como 5, depois MANAD. Bem, ao estabelecer a obrigatoriedade, um ponto interessante dessa lei é que ela também estabelece um padrão de qualidade das informações contábeis apresentadas dentro dos arquivos eletrônicos, né? E remete ao conceito de risco fiscal, que é o que nós estamos, o que motivou a publicação dessa pesquisa, né? Então, esse artigo. Então, por exemplo, essa própria lei, 8.218, ela diz que a tributação do lucro real, empresas tributadas do lucro real, somente se admite quando a escrituração contábil ela é mantida em boa ordem e segundo normas contábeis recomendadas. O que é interessante aqui? Não basta fazer contabilidade, não basta apresentar a contabilidade para fiscalização numa eventual auditoria. Essa contabilidade, para que seja admitida, né, para fins de apuração do lucro real, ela tem que estar em boa ordem. E o que é isso, boa ordem? Né? Então, o conceito aqui é interessante, extrapolando, né, as duas palavrinhas aqui, o sentido disso. Então, nós estamos falando da qualidade do débito-crédito, da estrutura de informações, do próprio plano de contas das empresas. E as próprias normas contábeis, né? Então, um exemplo muito simples que eu lembro quando eu comecei a trabalhar com esse assunto do SPED, ainda em 2005, quando eu era um projeto, participei de algumas palestras, participei de alguns eventos, fui convidado pelo CRC São Paulo a ser multiplicador desse assunto do SPED lá em 2005. Tinha um colega lá, um fiscal da Receita Federal, que falava lá, depois do SPED, 2006, 2007, né, foi publicada a Lei 8.638, e em 2008 falava, olha pessoal, vocês estão vão entregar o SPED agora, o SPED contábil, né, ele foi implementado em 2007, referente ao ano de 2008. Vocês vão entregar o SPED contábil? Não é só tomar cuidado com entregar o SPED contábil, lembre-se que existe a Lei 8.638 agora, e se você me entregar o SPED contábil ativo circulante realizável permanente, né, sem respeitar o conceito do ativo circulante e não circulante, o problema aí é que a empresa, inclusive, pode ter o seu lucro arbitrado. Porque o grande risco que existe, por exemplo, hoje, quando se fala de um SPED contábil, né, hoje existe a medida provisória 612158, que remete aí a multas de 3% sobre o valor incorreto, multa por atraso de entrega de 1.500, que inclusive foi citado ontem aqui no evento. Mas, pensando em termos de informação, mais do que a multa por atraso, preenchimento errado da escrituração, a condição hoje de uma empresa, por exemplo, ser tributada do lucro real é a escrituração estar em boa ordem, caso contrário, ela poderia ter o seu lucro arbitrado. E o que seria isso, né, na prática? Quem faz o SPED, o grande problema para quem aqui não é operador do SPED, para quem nunca transmitiu um arquivo do SPED, é que quando você, na prática, SPED contábil, FD contribuições, ECF, SPED fiscal do ICMS, agora tem social, bloco K, é que quando as empresas geralmente geram os arquivos do SPED, elas confiam muito no programa validador da Receita, que é um programa que valida o arquivo gerado nos sistemas RPs da empresa,
E esse programa, conhecido como PVA, ele valida o conteúdo. E muitas vezes, o programa vai dar uma mensagem como esse. Né? Essa aqui é uma tela do próprio PVA, que é a empresa que eu inventei. Né? Mas ele vai dar uma mensagem sem erro, sem advertência. E normalmente o profissional contábil, quando valida o arquivo sem erro, sem advertência, está certo. Não. O fato de estar validado sem erro, sem advertência, o arquivo de SPED contábil pode estar todo errado, por exemplo, do SPED contábil. E para a empresa, para o usuário que não faz uma análise do conteúdo, das informações, né? Por exemplo, ele pode estar aí se acometendo de uma percepção de qualidade da informação bem distinta daquilo que o fisco pode ter. Né? Então, um exemplo bem simples do que seria, né, desrespeitar a boa ordem contábil são escriturar, isso já existem autuações que estão sendo realizadas nesse sentido, é fazer lançamentos contábeis, você informando o histórico lá, pagamentos diversos, né, históricos que não dizem nada com coisa nenhuma, que muitos sistemas RPs, especialmente de empresas multinacionais, fazem isso, transação 58, operação 55, né, ajustes, né, que documentalmente provam que aquele lançamento contábil foi feito de maneira indevida. Aí quando eu digo isso, né, alguém deve estar pensando, puxa, mas isso não, mas você está falando que a fiscalização vai pegar? Será que mesmo? Bem, esse começo de 2016, né, foi publicado um acórdão já do CARF, então esse assunto inclusive já chegou no CARF, com um caso desse, né, em que uma empresa foi fiscalizada em termos de informações contábeis, lucro real, e a fiscalização da Receita Federal autuou a empresa justamente porque a escrituração contábil estava imprestável. O problema aqui, e é um caso interessante, embora ele foi um acórdão que nós costumamos dizer acórdão positivo, ele acabou anulando a autuação, ele acabou sendo favorável à empresa, mas na verdade por conta da circunstância do que do assunto em si. Né? Então a empresa foi autuada, porque o fiscal chegou na empresa para olhar o SPED contábil e a empresa falou o seguinte, olha, nem abre esse arquivo de SPED contábil porque eu sei que está errado, está tudo bagunçado. Só que eu fiz um outro aqui para você olhar. Só que o fiscal falou, não, eu só aceito aquele que foi transmitido, porque hoje em dia não basta fazer contabilidade, eu tenho que transmitir para a Receita Federal para que ela tenha eficácia jurídica e fiscal. Inclusive, esse ano houve uma mudança aí que os arquivos transmitidos agora passam a substituir a autenticação em junta, em órgão, em cartório. E o fiscal autuou, o fiscal autuou a empresa, e foi o que o CARF deu lá no julgamento, apresentou o parecer, sem nem abrir o arquivo. Ele simplesmente, baseado na fala, né, de que aquele arquivo estava imprestável, ele foi lá e autuou a empresa. Então, criando, logicamente, o acórdão, ele especificamente tem uma abordagem específica relacionada às informações. Outros aspectos do SPED, ou pensando em termos de outros riscos. Né? Então, nós temos, por exemplo, que o SPED contábil, quando a gente fala da contabilidade própria contabilidade do SPED, ela não é só para fins de fiscalização do imposto de renda. Né? Então, hoje você pega a norma que institui o SPED, o decreto 6.022, que diz que o SPED tem outros usos além da fiscalização de impostos federais. Por exemplo, que isso aqui também tem repercussão, um acórdão aqui do Tribunal de Contribuintes, lá de Goiás, que discutiu a questão do passivo fictício. Né? O que significa isso em termos práticos? Uma empresa que foi autuada em ICMS porque a contabilidade tinha saldos do passivo por fornecedores, adiantamento de clientes, sem materialidade, sem comprovação. Né? Isso está relacionado, por exemplo, no SPED contábil, a um conceito que também a Receita Federal tem feito intimações fiscais nesse sentido, que a contabilidade, por exemplo, o próprio débito e crédito, ele tem que ser analítica. A contabilidade tem que ter uma conta para cada cliente, uma conta para cada fornecedor, né, uma conta para uma razão auxiliar do inventário, caso a empresa não apresente o SPED fiscal. Né? Outras repercussões. Já citaram aqui a questão da distribuição de lucros. Né? Então, a distribuição de lucros isentos é um assunto relevante do ponto de vista de fiscalização. Inclusive, a obrigatoriedade do SPED contábil, até o ano passado, para o lucro presumido, estava associada à distribuição de lucro isento. Isso deixou de ser o ano que vem, praticamente o ano que vem, todas as empresas de lucro presumido vão entregar o SPED contábil, uma mudança da obrigação fiscal acessória. A Receita Federal tem colocado sempre nos seus planos de fiscalização as prioridades de objetos, né, de análise, de autuação por parte da Receita, a questão do SPED contábil. Existe, quando a gente fala de SPED contábil, o professor Amaury citou ontem, né,
a questão dos ajustes da Lei 12973, os ajustes do RTT, né, que também a Receita Federal já apresentou, né, o professor Amaury citou aí que esse assunto do F-Code, o RTT, né, que é uma obrigação fiscal acessória que foi criada em 2008 por conta da Lei 1141 e que a maior parte das empresas até hoje não sabia para que servia, né, porque envolvia conceito de operacionalização contábil. Com a extinção da RTT, agora existe o conceito das subcontas, né, da Lei 12973. E esse conceito de subcontas também é um dos assuntos práticos, específicos, mas que tem um impacto gigantesco. Quem fez errado, né, essa estrutura de informações das subcontas, baseada lá na regulamentação da IN 1515, poderia ter problemas sérios, né? Aí eu coloquei até um exemplo aqui. A adoção de subconta, né, remete a empresa a criar uma conta referente a ajustes de FRS, ou então, que é uma opção da IN 1515, a empresa contabilizar uma depreciação de acordo com os critérios societários, só que ao adotar o critério societário, a empresa teria que apresentar um bicho chamado razão auxiliar de subconta, que ainda bem não foi exigido apresentar agora em maio, mas poderia ser solicitado caso a empresa, então, hoje a IN 1515 e a regulamentação da Lei 213 diz isso, ou você cria uma subconta para ajustar o efeito de FRS, onde você tem diferença econômico e fiscal, ou você não cria subconta, mas tem que apresentar o tal do razão auxiliar de subconta. Isso também foi mencionado ontem, inclusive o Jorge citou isso na apresentação dele. Só que aí tem alguns problemas, né? Como, por exemplo, agora, em função da Lei 12173, a polêmica envolvendo um ajuste lá de diferença da depreciação do IFRS, né, baseado no CPC 27, que a Receita Federal soltou uma instrução normativa 1515 com anexo 4, errado. Quem estudou, isso foi discutido bastante, errado, né? Só que ficou do jeito que estava. E muitas empresas adicionaram um LALUR, diferença de depreciação, pelo critério econômico fiscal, em milhões de reais, baseados aí numa visão conservadora, né, mesmo que a norma estivesse errada. Então, porque não houve, por parte, pelo menos, o próprio CRC se manifestou, o SESCOM se manifestou, mas não houve até agora aí a Receita Federal reconhecendo que cometeu um erro na norma, né? Esses são exemplos interessantes. E outros exemplos para fechar, o Thiago vai concluir a apresentação deles em 5 minutinhos. Outros usos, né? Porque quando eu falo isso, estou de olho no horário, viu, Otávio? Fica tranquilo. Mas eram 20, mas vou lá. E só para fechar, a CVM, né? Hoje, por exemplo, um caso interessante, que a gente, identificando na pesquisa, inclusive, é que, por exemplo, o caso do Banco Pan-Americano, pensando nessa questão das informações contábeis nos sistemas das empresas, o caso do Banco Pan-Americano, que teve bastante repercussão no mercado contábil, um dos motivos, né, apontados pela CVM lá que levou, né, a fraude contábil, né, envolvendo o Banco Pan-Americano, era a questão da forma como os lançamentos contábeis eram feitos no banco. E grande parte das diferenças, né, que geravam problemas para a empresa foram relacionadas a lançamentos manuais nos sistemas contábeis. Outro caso também que surgiu na pesquisa é o caso da Petrobras, né? Então, o relatório que a Petrobras submeteu para a SEC aí em 2014, reportando aí aquilo que foi noticiado, né, sobre a questão das fraudes, assim, é interessante quando você pega lá a questão dos problemas, né, envolvendo a Petrobras. Estou sendo bastante objetivo, desculpa, viu, Carlos? Estou citando aqui, né, citando a fonte. Né? Ela citou a questão dos problemas relacionados a lançamentos manuais na contabilidade societária, né, que acabaram provocando falhas nos processos de controles internos, inclusive de aprovação de contratos. E a gente está falando de lançamento contábil, isso está num parecer que foi encaminhado para a SEC. E um último item para eu fechar, que também foi um exemplo bacana, para quem não sabe dessas repercussões todas que o SPED já está gerando, vocês viram aí na semana passada o desenquadramento da empresa, né, do Instituto Lula, né, da isenção. E isso foi baseado no SPED contábil também, né? Então, isso foi publicado, né? O laudo de perícia da Polícia Federal, que foi feita sobre as demonstrações contábeis da Andrade Gutierrez, em cima do SPED contábil, constatou, por exemplo, que os pagamentos que eram feitos para dar o Odebrecht para as empresas do Lula, vamos falar assim, desculpa, Instituto Lula e a empresa de consultoria, eram lançados na conta de overhead. E aí, na perícia, a Polícia Federal chegou à constatação de que existia uma clara intenção, né, overhead, gastos gerais,
uma clara intenção de ocultar, né, ao invés de classificar numa conta lá despesas de serviços para demonstrar bem claramente na ECF, havia uma clara intenção de ocultar. Bem, então essa fala inicial, esses dados aí que a gente apresenta do que é o contexto hoje do SPED, são justamente para remeter ao que o Thiago vai apresentar aqui rapidamente, remeter aqui ao entendimento do porquê é importante, né, entender que a escrituração contábil hoje, cada vez que ela foge de um padrão de integração de informações, principalmente a interferência humana, né, na questão da automação, pode afetar a qualidade, provocando riscos fiscais. E aí eu vou rapidamente, já tem 5 minutos e já estourou. A minha próxima apresentação eu falo em 10, viu, professor Mauri? A minha próxima apresentação eu falo em 10, estou usando o meu tempo aqui. Bom dia. Como o professor Amaury comentou, sou recém-ingresso da FECAP, do programa de mestrado. E, na verdade, eu não leciono. Esse é o meu primeiro programa, evento como este. E eu vim com essa inquietação para o mestrado da FECAP desde o primeiro dia. Eu queria pesquisar ERP, automação contábil de fato. Logo no começo, eu percebi que falava-se de SPED, que é tecnologia, automação, falava-se de XML, lá fora XBRL, auditoria online, RP, RP2, só que eu sempre trabalhei em multinacional, trabalhei na GE e empresas menores também, fazendo diversos lançamentos manuais. Faz sentido muito isso, né? A gente fala de automação e grandes volumes de lançamentos são feitos manual. E hoje nós temos tecnologia, então a nossa inquietação ela parte do princípio que nós temos tecnologia para não ter ou ter muito pouco lançamento manual. E não é o que a gente vê. Então a gente começou com essa inquietação, esse paper acabou sendo abandonado ou parado no decorrer do mestrado por falta de tempo. É um pouco complicado obter acesso às informações. E a gente discutiu automação contábil numa outra linha na dissertação, só que esse ponto de automação contábil de fato, ela é uma inquietação nossa. Então eu vou passar bem rapidamente aqui algumas coisas que dá para a gente dividir depois. Evidencial teórico, desde antigamente, o Rício, que é um especialista na pesquisa de tecnologia, ele falava que parece não estar totalmente sendo utilizado, mas o momento era outro, tá? Mas mesmo em 2015, a gente fala em aumentar a integração e velocidade de processamento. Mas como a gente faz provisão? Contingência, fiscal, trabalhista, ajuste de valor de mercado, PSLD, receita em contrato de construção, manual. Na grande maioria das empresas é manual. Então a gente precisa começar a fomentar essa discussão. Essa foi a nossa inquietação. Ontem mesmo, o professor Christopher falou da qualidade da informação, a gente vem comentando em todas as palestras, praticamente a gente vê a questão da qualidade das informações e a gente parte do princípio que quanto maior a automação, menor a probabilidade de erro. Tá? Estudos recentes, a gente pesquisou automação contábil, só que numa outra vertente, que foi analisar uma empresa de médio porte nacional, indústria, que em 2013 reimplantou totalmente seu sistema, que era o TOTS, reimplantou. Isso gerou diversas alterações, a gente pesquisou sobre a teoria institucional, diversas alterações foram percebidas na organização, porém, uma recente implantação, redução de quadro de pessoal, a governança corporativa, fechamento, auditoria, tudo isso foi implantado por causa da reimplantação. Porém, os velhos lançamentos manuais, eles permanecem lá. Tá? Parece que a gente pensa que o que pode ser automatizado é conta a pagar, receber, faturamento. Entendeu? Mas existe tecnologia hoje de XML, por exemplo, para automatizar o que a gente discutiu aqui. Tá? Metodologia Preci Paper, que ele está parado. O Bung, em 74, ele discutiu a criação de modelos teóricos para discutir a realidade. Tá? Então a gente tomou essa liberdade com base em Bung para criarmos 2 índices de automação. Um operacional e outro de nominal. Tá? O operacional é simplesmente quantidade de lançamentos contábeis manuais dividido, aliás, 1 menos quantidade de lançamentos manuais dividido por lançamentos contábeis totais. Operacional. O nominal é a mesma coisa, só que com o valor disso. Tá? A gente conseguiu, através de uma consultoria da TOTS, 4 empresas utilizando o DataSul, a gente conseguiu acesso a essa base para esse paper aqui e analisando os módulos de origem dos lançamentos, nós chegamos em operacional até que a gente chega em níveis, vamos dizer assim, para começar a discussão normais. A terceira empresa é uma empresa sem fins lucrativos, tá? Então a gente precisaria até explorar ela em futuros análises, porque praticamente ela não tinha outros módulos, ela tinha só contabilidade praticamente. Tá? E a gente vê um gap muito grande do nominal para o operacional. Porque os grandes valores de provisão,
como eu comentei anteriormente, elas estão aqui, né? Uma previsão que você faz, ela pode mudar o seu balanço. E isso é feito de uma forma manual. A provisão por contingência, por exemplo, hoje nós temos tecnologia para o relatório vir do advogado e XML automaticamente já entra no sistema. Nós não temos conhecimento de pesquisas que falam isso e de que estudam isso. Tá? Então, nossa inquietação é discutir isso e, através disso, vincular com o SPED, vincular com o gerenciamento de resultados e outras diversas vertentes que essa base, vamos dizer assim, inovadora, pode contribuir. Eu já tinha até adiantado um pouco. Esse paper, ele busca prover a base teórica para futuras discussões de automação contábil a fundo, diferente do que a gente percebe hoje, solidificar o uso e aplicação prática do índice de automação contábil, investigar a relação entre os lançamentos manuais e fraudes, por exemplo, despertar o interesse em projetos de automação de lançamentos contábeis, geralmente efetuados de forma manual, com alguns estudos aqui, e multiplicar os conceitos de SPED, de tecnologia de automação, para as atividades contábeis cotidianas. Referências, a gente usou só as principais, tem diversas pesquisas que nós fizemos no assunto de RP, e a gente não acha, nem lá fora e aqui, automação contábil mesmo de fato. Tá? A gente parte do princípio que, implantando um RP mundialmente conhecido, a automação está completa, e não é verdade. Basicamente, desculpa, eu corri um pouco, mas é isso. Bom, pessoal, bom dia. Agradeço aos Thiagos pela apresentação. Como trata-se de um projeto, né, com resultados parciais, e o objetivo aqui do debatedor é contribuir. Aliás, é muito importante, eu parabenizo o Amaury por dar essa abertura de trazer projetos também para esse ambiente, não apenas trabalhos prontos, né? Até porque nesse ambiente acadêmico é importante nessa fase existirem contribuições para que o trabalho já seja desenvolvido de uma forma mais robusta, né? Então, muito interessante a ideia, né? A gente vê que numa pequena amostra que vocês utilizaram, existe bastantes lançamentos, uma quantidade considerável de lançamentos manuais, né? Esse índice é bacana, a ideia foi legal, mas eu acho que para enriquecer o trabalho, né, para deixar ele um trabalho bacana, vocês deviam pensar nesse índice como uma proxy, né, e tentar cruzar, como você já próprio manifestou, gerenciamento de resultado. Eu, como sou da área tributária, eu até levaria mais para a área tributária, tentando cruzar isso com relação ao risco tributário, por exemplo, pegar a própria ETR, que é a Effective Tax Rate, né, que é uma métrica, empresas que têm uma variação muito grande de ETR ao longo do período, acompanha esse índice junto com isso, ou tentar pegar o número de autos lavrados, ou se a empresa teve, ou volume de provisões para riscos fiscais, entendeu? Eu acho que fazer esse cruzamento vai ser algo que vai deixar o trabalho bastante interessante, já que é uma ideia bastante legal que vocês trouxeram aí. A minha única preocupação seria em relação à viabilidade, né, da pesquisa em termos de coletar esses dados, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Porque você disse que conseguiu lá com um amigo ou alguém lá para coletar esses dados, mas como coletar isso e tornar viável a pesquisa? Na verdade, a gente tentou, através de auditorias e TOTOS, só que devido ao tempo a gente acabou parando por causa da dissertação. Tá? Essas empresas, eu tenho todas as bases, isso foi fornecida por uma empresa de consultoria de implantação da TOTOS, porque a TOTOS ela tem algumas franquias. Uma dessas franquias conseguiu a aprovação com esses clientes e nos forneceu. Tá? Então, na verdade, a gente tem que buscar ou em auditoria, que é mais difícil fornecer, mas é mais fácil a abordagem acadêmica, e nas grandes sistemas, que poderia ser interessante para eles também. É isso que eu ia dizer. Porque, na verdade, você chega numa TOTOS vendendo isso, ou com essa ideia, todas as automações que a gente vai discutir, vai gerar automação para ele. Com certeza. Vai gerar hora para ele, entendeu? Então, a ideia seria a TOTOS. Eu ia sugerir justamente isso, chegar, poxa, vamos no ganha-ganha, né? Eu tenho para te oferecer algo que você vai ganhar também, e talvez fazer um projeto por meio da própria instituição de ensino, fazendo um projeto bacana. Isso vai ser até melhor para vender e conseguir os dados e viabilizar a pesquisa.
Bom, agora eu abro algum questionamento aí sobre o trabalho. Pessoal, muito interessante aí o trabalho de vocês. Eu achei fantástico você citar a Petrobras, porque realmente a questão de lançamento de manuais para a gente, ele é um ponto de auditoria muito forte. É muito que a gente chama de fraqueza material, né? Uma fraqueza material dos controles. E, bom, o que eu quero dizer com isso? O Otávio ele fez uma observação. O trabalho de vocês ele pode ser considerado como o meio de uma linha, né? Eu acabei de pensar aqui, né? O Otávio falou da consequência. Eu pensei no seguinte, na origem. O que origina os lançamentos manuais? Qual o porquê dos lançamentos manuais? A minha realidade é cultural, né? Como a contabilidade não é a área fim da empresa, a área meio, quem dita as regras é o operacional. Então o operacional está preocupado com o quê? Produção. Depois a contabilidade corrige o eventual erro que a gente tenha feito aqui, né? Apesar do trabalho massivo, a gente não consegue passar a informação para eles de que a não acurácia da apropriação de gasto, né, ela vai gerar uma série de problemas para a empresa que são muito maiores do que o cara parar 5 minutinhos e, pô, esse coletor de custo aqui é esse coletor de custo mesmo que eu devo utilizar. Né? Então, na verdade, essa é uma perspectiva. Vocês podem pegar esse trabalho e ir para trás, né, ou origem, ou qual consequência disso? Ou será que, né, eu faço isso porque eu quero manipular o resultado lá na frente? Qual a consequência disso daí? Né? Obrigado, professor. Na verdade, é muito parecido com a dissertação que a gente tentou iniciar, que era da reimplantação, entendeu? Só que acabamos verificando que, mesmo com reimplantação recente, a automação ainda não é, por motivo cultural, ainda não é um objetivo. Parece que a gente desconhece que daria para fazer automático. Vocês tentaram coletar dados com SAP? Não. Não. Surgiram base de dados muito maior do que a TOTS. Verdade. Parabéns pelo trabalho. Eu queria pegar carona no que ele disse. Veja, quantos dos lançamentos manuais derivam-se de problemas de parametrização, pré-parametrização, erro humano, e quantos são devidos a eventos que eu chamo de circunstanciais? Então, na sala de aula eu divido contabilizações típicas, específicas e circunstanciais. As circunstanciais, inevocavelmente, serão manuais, né, sem nenhum problema. São derivadas de riscos, de contingências não previstas, e o julgamento contábil é preciosíssimo nesse momento, né? O contador não só como aplicador de regras, mas como alguém que emite julgamento, não é? E aí talvez esteja até a nobreza da profissão contábil. Tudo que for parametrizável, automatizável, talvez não seja tão nobre, não sei, é outra discussão. Mas, voltando ao que ele disse, anteriormente teríamos que separar o que vem de erro de pré-parametrização, o que vem de erro humano e o que vem de eventos circunstanciais que realmente teriam que ser contingenciados. Professora, só uma observação. O Thiago, na verdade, na dissertação dele, também complementando ele, usou inclusive a abordagem de teoria institucional, porque o que instigou ele é imaginar que justamente que a empresa poderia ter tudo 100% automatizado. Ele chamava de, o primeiro projeto da pesquisa dele, automação plena. Eu falei, Thiago, eu acho que isso não vai acontecer, né? É uma automação plena, como a professora mesmo mencionou. Mas é interessante no desenvolvimento da pesquisa, imaginar que, e a professora citou o exemplo, ele comentou, próprios conceitos de provisões e outros lançamentos, que hoje, com a tecnologia, a automação disso ela é possível sem desmerecer a questão do papel do contador no processo. Vou citar um exemplo que até eu vi isso numa empresa RP, numa consultoria, o ajuste de valor presente. Hoje eu consigo, num processo analítico, fazer um ajuste de valor presente e vir automático numa transação de emissão da nota fiscal, ele já identificar a taxa de juros, prazo da operação e, com base na política, contabilizar o AVP. Em muitas empresas, hoje eu tenho um controle no Excel, no final do mês, pego aquilo e vai para o sistema de informação com base em um ajuste. Então é possível a automação, sem desmerecer os próprios princípios contábeis. O curioso aqui é imaginar,
e as duas observações de vocês, acho que concluem nesse sentido, é imaginar que, de alguma maneira, hoje a literatura, né, uma questão teórica, e a gente está tentando trazer como todas as observações de vocês são pertinentes. A literatura, ela fala muito, olha, o sistema integrado, o sistema implantado RP, presume que tudo é automatizado. É uma fala comum em palestras, em próprios textos. E vocês mesmos estão citando exemplos que isso não é assim que funciona, e é uma coisa curiosa que isso vai ter reflexos, inclusive, no SPED. Né? Então, por mais que os arquivos XML estejam sendo importados hoje das nossas casas eletrônicas, mas ainda tem muita coisa que afeta fiscalmente as empresas, que se o contador estiver meio sonolento lá, que foi tomar cerveja ontem lá no bar, né? Ele vai fazer um lançamento errado no sistema e isso vai poder gerar, inclusive, uma autuação. Ok? Muito obrigado. Não, sem desmerecer quem tomou, não é isso não. É que eu não fui lá porque eu fiquei preparando um material. Obrigado. É porque não fui, né? Bom dia a todos e a todas. Não precisa chutar a canela. Uma maneira de imediato. Nós vamos falar alguma coisa aqui, o pessoal já vai falar, será que isso tem sentido ou não, né? Tá certo ou tá errado, né? Parabéns aí pelo trabalho. E eu acho que uma outra questão que poderia ser analisada, já considerando essa questão de risco, outras coisas, é o impacto dessa automação no custo de conformidade da empresa, né? Que é uma coisa que a gente vai ver à tarde, né? Porque a gente vê muito do lado do fisco, né? Que o fisco exige um monte de coisa e tal, mas como que está a gestão da empresa com relação aos seus custos de conformidade? Será que essa automação não reduz o custo de conformidade, além da questão dos riscos, outras coisas a mais, né? E aí, se vocês têm essa base de dados, né, é possível que vocês, ampliando essa pesquisa aos gestores e tal, tentar enxergar isso, né? Reduz 2%, 3%, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho uma coisa que vocês podem estar verificando. Obrigado. E, infelizmente, a gente, em função do tempo, né, a gente terá tempo ainda até 12h30 para fazer mais considerações, mas para não prejudicar, a gente depois pode retornar uma questão sobre isso, tá? Então, a gente encerra essa primeira parte da sessão, tá? Entregamos aqui uma remuneração científica para o Tiago, o outro Tiago, agora tem que achar aqui o seu. E aqui o nosso mimo para você. Ele não vai porque ele já bebeu ontem lá no nosso, ele já recebeu ontem. Meus parabéns, obrigado.